E aí, pessoas? Seguinte, Dr. Nowhere é um youtuber muito grande aqui na plataforma. O mesmo é muito conhecido por suas criaturas bizarras e suas obras de analog horror. Sério, parece que o cara passa alguns dias na completa escuridão e depois retorna com os designs mais interessantes e bizarros que eu já vi. Você provavelmente não reconhece ele pelo nome, mas com certeza já viu pelo menos uma de suas criaturas. Por exemplo, essa que fica batendo numa espécie de tela até quebrar. Bizarro. Não dá pra negar. O caba de apenas 19 anos de idade tem um grande talento em mãos, e eu sou um grande fã das suas criaturas. No vídeo de hoje vamos falar justamente sobre isso, uma das criações mais famosas de Dr. Nowhere, o fenômeno do The Boiled One. A nossa história começa no dia 17 de março de 2024, onde o vídeo The Boiled One Phenomenon foi publicado. Logo nos primeiros frames do vídeo, é possível ver uma criatura bem estranha. Guardem bem essa imagem. Logo em seguida nós temos um clássico dos analog horrors, um vídeo falando sobre as instruções de segurança, bem no estilo de catálogo Mandela, só que ao invés de orientar as pessoas a se esconderem ou arranjarem uma arma de fogo, o vídeo pede itens bem específicos, como tampões de ouvido, um lápis, um pedaço de papel e uma bíblia aberta no Salmos 91:10. Abre aspas. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Logo em seguida, o vídeo nos explica o porquê dos itens serem tão específicos, dizendo que se a sua TV começar a emitir sons em uma língua desconhecida, e mesmo assim você estiver entendendo, coloque os tampões de ouvido, pegue seu papel e lápis e escreva o seguinte: eu posso ver esse papel, eu posso ver a minha mão, eu não consigo ouvir o grito de milhares, eu não consigo ouvir a celebração, eu sou um ser humano em movimento e que respira no planeta Terra. Após escrever isso no papel, você deve recitar o Salmo 91:10 em voz alta, porém se memórias e imagens malignas ainda persistirem na sua cabeça, reze. Essa é a única coisa que você pode fazer. Se algo semelhante a isso acontecer com você, ligue para as autoridades o mais rápido possível. Amnésticos vão ser preparados imediatamente. Muitos conseguem ter uma vida normal após o evento. É válido citar que enquanto estamos assistindo, algo ou alguém está tentando manipular a transmissão. Enquanto o texto que deveríamos escrever no papel aparece na tela, um outro texto em vermelho aparece e some bem rápido. Abre aspas. Eu não posso ver esse papel. Eu não consigo ver a minha mão. Eu consigo ouvir a risada de milhares. Eu consigo ouvir a celebração. Eu não consigo me mover, mas eu também nem quero. Ok, temos muita coisa acontecendo e quase nada tá fazendo sentido, mas vamos continuar com o vídeo. The Boiled One Phenomenon, 13 de agosto de 2003, Árvore do Céu. Aqui começa a apresentação de um programa de televisão que passava no final da década de 90. O programa tratava de assuntos como plantas e animais da floresta, e ele tinha um conteúdo voltado principalmente para as crianças. Infelizmente o programa teve seu encerramento no início de 2001, devido ao falecimento do apresentador, até que algo muito estranho aconteceu. No dia 13 de agosto de 2003, o episódio 13 da série começou a ser exibido novamente do nada. Aparentemente, esse era apenas mais um episódio normal, até que a transmissão começou a apresentar algumas falhas e o sinal foi tomado por uma criatura com um rosto vermelho, abre aspas, derretido. A criatura tinha uma voz calma, mas de certa forma melancólica. Esse ser recebeu o nome de Fen 228. Enquanto o Fen falava, apareciam pequenos vídeos de camas de hospital no fundo, e o mais estranho de tudo é que o Fen estava falando somente em inglês, mas muitas pessoas que não tinham uma mínima noção de inglês conseguiam entender ele perfeitamente. A gravação que vocês vão ver a seguir é uma reconstrução da transmissão original. No vídeo ela tá com o áudio ao contrário, por causa do alto risco que é ouvir a voz do Fen, mas relaxa que eu arrumei tudinho pra vocês. Cause a manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, you will not be able to move any part of you. When the doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you. A gravação que vocês acabaram de ver
foi nomeada de Transmissão 813. Ela foi vista por aproximadamente 530 moradores na região sul da Pensilvânia, deixando muitos completamente abalados depois de assistirem. Aqueles que ouviram a voz do Fan tiveram episódios de paranoia e ansiedade extrema. Muitas pessoas diziam que não conseguiam tirar o rosto do Fan da cabeça. Outras diziam ouvir a sua voz, mesmo depois de dias após o ocorrido. Uma pessoa anônima relatou o seguinte: abre aspas, é como se ele estivesse dentro da minha cabeça e se alimentando da minha espinha. Outras pessoas relataram que ouviam trombetas antes de dormir, tudo após a transmissão 813. Em meados de 2003, ao nordeste dos Estados Unidos, houve um apagão. Cerca de 50 milhões de pessoas foram afetadas pela queda de energia. Até hoje não se sabe exatamente o motivo que levou isso a acontecer, mas no universo de The Boiled One, nós sabemos exatamente o que aconteceu. Manter a transmissão 813 longe do conhecimento do público, já que ela estava causando efeitos horríveis nas pessoas e, consequentemente, na sociedade. As autoridades tiveram que desligar a energia para evitar que o público tomasse conhecimento do Fan. O motivo do apagão foi totalmente abafado. As autoridades apenas alegaram que foram uma combinação de erros humanos e a queda de algumas árvores sobre cabos elétricos. Confia, pai, foi só isso aí mesmo. Durante o apagão, todas as evidências da transmissão foram recolhidas e destruídas pelas autoridades. Mas isso não foi o suficiente. Apenas 12 dias após o Fan ter invadido o episódio, um surto massivo de pseudocoma começou no estado da Pensilvânia, afetando 509 pessoas das 530 que viram a transmissão. O pseudocoma é uma condição extremamente rara na qual o paciente está consciente, mas é incapaz de se mover ou se comunicar verbalmente devido à paralisia completa de todos os músculos, exceto o movimento vertical dos olhos e o piscar. E assim como o Fan disse, ele estaria lá. As pessoas em pseudocoma estão sendo observadas pelo Fan e elas não podem fazer absolutamente nada para fugir disso. Meu Deus do céu, que agonia. Imagina não conseguir se mover, não conseguir gritar e pra piorar essa coisa tá te observando. Eu tenho pavor de paralisia. Como as pessoas não conseguiam falar e nem sequer mexer um músculo, elas precisavam aprender código Morse através dos olhos, o que, convenhamos, não é uma tarefa nada simples. Muitos que aprenderam não conseguiam se expressar direito devido ao choque da situação, exceto por um homem, Job Zamperini. Job Zamperini era um veterano de guerra e fluente em código Morse, o que era perfeito para as pesquisas do governo. A família de Zamperini tinha visitado ele antes da entrevista. O seu neto, que tinha uma pequena câmera, saiu tirando fotos pela casa, até que ele resolveu tirar uma foto da sua casinha de brinquedo e o Fan apareceu na foto do garoto. A família ficou horrorizada com a foto e rapidamente acionou as autoridades. Durante o seu depoimento, Zamperini alegou que algo horrível e profano estava ameaçando ele. Se ele falasse o que o Fan estava dizendo para ele, o Fan machucaria ele e as pessoas que ele ama. Logo em seguida, nós temos a entrevista entre ele e um oficial da polícia. Durante a entrevista, o oficial Gomes pergunta o que ele tá vendo. Zamperini responde que vê o rosto do Fan em todo lugar e que também ouve as trombetas todos os dias antes de dormir. Zamperini diz que o rosto do Fan está ali com eles. O rosto tá se aproximando. Listen closely. Do you hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The scalding blood of life will pour down onto us all. Together, we will be still. Together, a feast fit for a king. Together, melded by love and purest connection. Be still. And be still. E assim, The Boiled One
acaba. Existem muitas teorias do que o Fen exatamente é. Muitos falam que ele é uma representação de Jesus, já que na Bíblia não há uma afirmação sobre sua aparência. Então, o que impediria ele de ser assim? O que mais reforça isso é a citação de temas religiosos, salmos da Bíblia, as trombetas, enfim. Deu pra entender. Lembrando que essa não é a minha opinião. Eu só tô mostrando como The Boiled One pode ser uma história muito interpretativa. Pra mim, o Fen é só uma criatura maligna que quer instaurar o caos e acabar com a humanidade, já que ele tava tentando manipular a transmissão para as pessoas fazerem justamente ao contrário e cederem a ele. Assim como os alternates de catálogo Mandela, os aliens em Local 58, enfim, Analog Horror. Bom pessoal, esse foi o vídeo sobre The Boiled One. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Os designs do Dr. Nowhere sempre me chamam muita atenção e eu sempre dou uma olhada quando eu consigo. Sei que The Boiled One é uma história um tanto quanto antiga, já passou um pouco do tempo eu acho, mas eu não ligo. Tô brincando. Se você realmente gostou, não se esquece de deixar o like, se inscrever e comentar. É de graça e me ajuda bastante. Se você quiser ajudar o canal de uma forma mais direta, você pode fazer uma doação. Twitter e Instagram estão na descrição e na tela. É isso. Eu vejo vocês numa próxima.